meus amores, a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, mas um relacionamento muito importante, o mais importante da nossa vida, que é com o Senhor, o nosso Deus, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o que acontece, o que eu consigo observar hoje em dia, que muitas vezes nós não priorizamos ao Senhor, então a gente coloca várias outras coisas ou pessoas como prioridade na nossa vida. Há quem priorize o dinheiro, há quem priorize o marido, há quem priorize os filhos, e não que você não deva ter cuidado com o seu marido, com os seus filhos, não, muito pelo contrário, mas prioridade na sua vida tem que ser o Senhor. Você tem que encontrar tempo, não precisa ser muito tempo, mas um tempo de qualidade com o Senhor. E muitas vezes o que acontece? O cristão acaba reclamando que não tem intimidade com Deus, que Deus não fala com eles, mas muitas vezes eles acabam, em meio à sua rotina que é tão corrida, acaba deixando de alimentar o espírito. E quando nós deixamos de alimentar o espírito, o que prevalece é a nossa carne. E aí a gente acaba, prevalecendo a vontade da nossa carne. Então a gente acaba deixando as coisas de Deus de lado. Então a gente já não tem mais tempo para orar, para se consagrar, para jejuar, para a leitura da palavra. E aí a nossa carne vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, ela acaba se enganando a si própria. Ela acaba não priorizando ao Senhor, não tendo tempo para o Senhor, né? E muitas vezes acaba acontecendo algo, Deus coloca ela em situações para que ela possa entender e compreender que ela precisa de tempo para o Senhor. Então, às vezes coloca em situações difíceis que ela só assim, dessa forma, que ela vai ter um encontro com Deus, que ela vai ter mais, vai buscar por maior intimidade com o Senhor. Então, antes disso acontecer, Deus não precisa te colocar numa moenda, Deus não te precisa te colocar numa prova dificílima para você se voltar mais a Ele, para você buscar por mais intimidade com Ele. Então, Deus tem que estar aqui, ó. Deus é o nosso top da nossa vida. Você tem que encontrar no seu tempo, no seu dia a dia, você tem que encontrar tempo para Deus, tempo de qualidade, que não precisa ser 1 hora, mas que seja meia hora, que seja de qualidade, que você realmente se lance aos pés do Senhor, que você realmente busque aquele tempo para ouvir a voz do Senhor. Então eu acho muito importante os cristãos buscarem intimidade com o Senhor, buscarem diariamente pelo batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo quem ainda não é batizado, e quem é buscar por renovo, porque o mundo que a gente vive é muito difícil e a gente precisa constantemente do direcionamento do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida diária com Deus, nós precisamos nos relacionar melhor com o Senhor. E muitas vezes as pessoas também, eu percebo, que perdem o foco. Gente, nós cristãos não podemos viver de qualquer forma no mundo. Nós temos que ter foco, nós temos que ter direcionamento. E qual é esse direcionamento? É estar no centro da vontade do Senhor. Então nós precisamos dar bom testemunho, nós precisamos andar em santidade. Nós muitas vezes precisamos renunciar, é aquilo que eu estava falando, da vontade da nossa carne, a gente tem que renunciar. Por quê? Por amor a Cristo. Por amor, somente por amor. Porque Deus nos guarda todos os dias, Deus dá provisão todos os dias. Gente, quem quer seguir a Cristo é assim, tem que ser assim, tem que haver renúncia. Nós precisamos ter um caráter, nós precisamos ser parecidos com o Senhor, com Cristo, e como a Bíblia diz, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Eu acho muito triste, gente, quando muitas vezes eu visito igrejas ou em outra igreja, e aí o que acontece? Eu percebo que as pessoas estão muito dispersas. Então elas vão para a igreja, mas elas não vão com um propósito. Elas acabam se apegando com diversas coisas que estão acontecendo no ambiente, focando nisso, e não focam no que é mais importante. Então elas prestam atenção na roupa das pessoas, elas não têm reverência ao Senhor. Isso eu acho muito,
muito chato dentro da igreja, que acontece muitas vezes. As pessoas estão conversando o tempo todo, as pessoas estão brincando, sabe? Eu acho muito ruim essa coisa de não ter reverência ao Senhor. Nós precisamos chegar a um nível mais profundo com o Senhor. E como isso acontece? Você precisa ter um coração aberto ao Senhor, ter um coração lançado no altar do Senhor. Então, quando você chegar à igreja, não se perca com outras coisas, não se perca com situações, não se perca olhando, perdendo tempo com o que as pessoas falam ou deixam de falar, com o que elas vestem ou deixam de vestir. Vá com foco, com foco. Qual é o seu foco? Adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, buscar por direcionamento, por palavra. Às vezes, muitos acabam perdendo a sua bênção por conta disso, se dispersam. Então, além de passar a semana toda sem alimentar o espírito, ainda quando chegam na igreja, eles acabam perdendo o foco, ficam dispersos. Então, o que eles dizem? Olha, a palavra não falou hoje comigo. Mas não é que a palavra não falou com ela, é que ela não prestou atenção em tudo que estava acontecendo. Porque Deus tem diversas formas de falar num culto. Ele fala por meio de louvor. Às vezes é uma saudação que o irmão dá e você já vai ser abençoada com isso. Deus já vai falar com você por meio disso. Então são muitas coisas que acontecem no culto que você precisa estar atento para o que Deus quer falar com você. O que acontece também, que eu vejo muito hoje em dia. Hoje em dia as pessoas acham, irmãos, que Deus é um garçom, que elas vão para a igreja somente para pedir, não adoram ao Senhor pelo que Ele é, adoram ao Senhor pelo que Ele faz. Isso está completamente errado. Nós temos que amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, porque Ele foi o único que deu seu Filho unigênito por nós que somos pecadores. Então Ele nos amou primeiro. Nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, sem querer nada em troca. O que Deus espera muitas vezes de nós, gente, é uma palavra que está muito em alta hoje em dia, é reciprocidade. É você retribuir por amor, sem querer nada em troca. Sabe? É você se lançar, é você fazer declaração de amor para o seu Deus, dizendo: Senhor, eu te amo pelo que és. Lógico que a gente ama ao Senhor e a gente gosta muito de todos os cuidados que Ele tem por nós, por tudo que Ele faz por nós, por toda a provisão, por todo o cuidado e zelo com a nossa vida e com nossos familiares. Mas a gente tem que adorar pelo que Ele é, simplesmente porque Ele é. Sabe aquele louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? É isso. Deus espera reciprocidade, ou seja, uma retribuição gratuita da nossa parte para com Ele. Então, gente, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: muitas pessoas veem a Deus como um garçom, como se eles pedissem, Deus fosse obrigado a fazer aquilo por eles. Então eles vão para a igreja como se fosse uma troca. Senhor, eu quero tal coisa. E se o Senhor não faz, a pessoa emburra, a pessoa fala: Deus, eu não vou mais te servir. Mas assim, o único a perder somos nós. Às vezes nós, por uma coisinha mínima, a gente já quer sair da igreja, já quer sair da presença de Deus. E não pode ser assim, gente. Você fez uma escolha, você entregou a sua vida para Jesus. Então agora, meu amado, seja firme e constante. Para de ficar inconstante. Basta soprar um ventinho e você já quer desistir de tudo. Não! Por isso você deve buscar a ter maior intimidade com o Senhor, para qualquer coisinha não te afastar do Senhor. É isso que o inimigo quer. Nosso melhor e maior relacionamento, antes de qualquer coisa, tem que ser com Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade. Sempre, sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha, se inscreva aí, me siga nas redes sociais, Eu Faço a Diferença TV, e fiquem todos na paz do Senhor.